Ju, qual é o melhor fio de malha? Essa é a dúvida que eu mais recebo e hoje eu vou responder ela aqui nesse vídeo para vocês. Ju, qual é o melhor fio de malha de todos? Essa é a dúvida que eu mais recebo por aqui e hoje eu vou responder ela nesse vídeo para vocês. Oi gente, tudo bom? Primeiro vídeo do ano aqui no canal, já tava com saudade de gravar vídeo pra vocês. Tirei esse tempinho aí no final do ano pra dar uma descansada e agora a gente volta com tudo, com muito conteúdo pra vocês. Então, nesse primeiro vídeo, pra gente começar bem o ano, eu queria falar sobre esse assunto do fio de malha, porque eu sei que tem muita gente que ainda não sabe dessas informações que eu vou passar aqui e isso acaba gerando dúvidas sobre esse material. Aqui no canal vocês vão encontrar vários conteúdos sobre isso e também vários tutoriais com fio de malha, mas hoje eu quero falar sobre esse material, o que é, de onde vem, para onde vai, como funciona e para início de conversa eu já preciso dizer que, gente, não existe o melhor fio de malha. Isso não existe e eu vou explicar por quê e eu quero muito que vocês entendam as informações que eu vou passar aqui, porque isso vai ajudar vocês a fazer peças cada vez mais bonitas e conseguir aproveitar melhor o material que você tem disponível. Eu sempre brinco, sempre digo que o melhor fio de malha é aquele que você tem. Por quê? Acho que um conceito super importante que eu posso passar para vocês e que vai ajudar vocês é entender que fio de malha, cada um é diferente. A gente não tem uma padronização. Vamos começar entendendo por que é que não existe melhor fio de malha a partir da origem dele. O que é o fio de malha, de onde ele vem? Para quem não sabe, fio de malha começou com reaproveitamento dos resíduos têxteis da indústria. Como assim? Na indústria têxtil a gente tem aquelas sobras da produção do mês, vamos dizer assim, os retalhos da produção da indústria. E para esse material não ser descartado, não ir para o lixo, as fábricas começaram a transformar esse material em fio, o famoso fio de malha residual ou ecológico, é daí que vem esse nome. É o reaproveitamento de um resíduo da indústria têxtil. E por ele ser um reaproveitamento, ele não tem nenhum tipo de padronização. Então hoje em dia no mercado a gente tem basicamente dois grupos de fio de malha, o residual ecológico ou o fio de malha premium. E a principal diferença entre os dois está aí. Um deles é reaproveitamento de resíduo da indústria e o outro não. Primeiro vamos falar do residual, depois a gente fala um pouquinho sobre o premium. Por isso, gente, fio de malha não tem nenhum tipo de padronização. Cada rolinho é único. Por quê? Cada rolinho é feito com um tecido diferente. Tudo depende do que está sendo reaproveitado pela indústria na época. Cada um vai ter um tecido diferente, uma espessura, um corte diferente. Vai ter cores diferentes, então a gente não tem um catálogo de cores, uma padronização nesse sentido. Cada fio de malha pode vir numa espessura diferente e no fio de malha residual, infelizmente, a gente tem uma dificuldadezinha que a gente encontra que podem aparecer surpresinhas no meio do rolo. Por exemplo, emendas, costuras, às vezes rasgos, pode ter alguma manchinha também, o fio pode afinar ou engrossar no mesmo rolo, ali no comprimento do mesmo rolinho. E faz parte, acontece, isso não quer dizer que por ter a possibilidade de vir com essas surpresinhas no rolo, não quer dizer que é um material ruim, inferior, mas quer dizer que é assim e que quem trabalhar com fio de malha residual vai precisar aprender a lidar com essas características variáveis dele. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta qual marca de fio de malha residual eu indico, todas, qualquer uma na verdade, porque mesmo dentro da mesma marca, da mesma fabricante de fio de malha residual, cada rolinho vai ser único, não tem um tipo de padronização, tá? O máximo que pode acontecer, que eu já vi, por exemplo, alguma fábrica trabalhar só com tecidos com elastano, mas aí tem todas essas variações dentro disso, tá? Não tem padronização de cor, não tem padronização de corte. Enfim, tô aqui com vários rolinhos do meu lado para tentar exemplificar um pouco para vocês. Então, no fio de malha residual, já falei que a gente tem uma grande diferença dos tecidos. Cada rolo pode vir de um tecido diferente. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que isso funciona na prática. Pois bem, eu tenho aqui o primeiro, que é
um fio muito diferente, que é um fio de malha residual, que ele é jeans. Olha só que diferente. E ele tem uma textura, olha, ele é bem espesso, ele é bem grosso, assim. A espessura dele veio grandinha, mas eu peguei esse rolo principalmente para mostrar para vocês isso, ó. Aqui tem uma emenda. Aqui, por exemplo, dá pra ver um fio solto da costura e a gente já acha outra emenda, que essa daqui não tá nem direitinha. Tem nozinho, ó, tem uns pedaços que afinam. Esse nozinho aqui veio no próprio rolo, então isso pode acontecer. Para trabalhar com esse tipo de fio, quando isso acontece, a gente corta, segue o trabalho. Não quer dizer que é um fio ruim, mas quer dizer que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, vai demorar um pouco mais para fazer aquela peça, enfim, acontece. Esse então é um fio jeans residual. Outro tipo que a gente encontra é fio de malha de lycra, que é muito diferente, só tem no residual. Esse daqui é um deles. Lycra é aquele tecido que faz biquíni, sabe? Então, ó, ele tem bastante elasticidade. Tá vendo? Outro de lycra que eu tenho aqui também, numa textura totalmente diferente, ó. Esse tem essa texturinha meio de listra. Acho que dá pra ver, né? Ele é meio brilhoso, assim. Ele já dá pra ver que é bem mais grosso. Olha a espessura dele. Os fios, gente, tanto o premium quanto o residual, todos eles vão ter prós e contras, tá? Por o fio de malha residual ter essa origem, ele acaba sendo um pouco mais barato no mercado. Mas é isso, tem os contras, que é você vai encontrar algumas surpresinhas no meio do rolo. Às vezes tem rolo que afina demais, que engrossa demais, você tá no meio da peça. Já aconteceu de eu ter que descartar, tipo assim, metade de um rolo, porque não dava pra usar, e tudo bem, faz parte, acontece. Mas saiba que você vai poder ter que encarar certos desafios com o fio de malha residual. Outro tipo que tem bastante é a malha com elastano. Então, ó, esse daqui, ele é todo mescladinho e ele é bem fininho. Acho que dá até pra ver, ó, que ele é quase que transparente, assim. Esse é uma malha com elastano, por exemplo. Então, o fio de malha residual você vai encontrar com vários tipos de tecidos. Esse daqui também é uma malha com elastano. E, por exemplo, esse, o rolo vem todo furadinho, ó. Acho que dá pra vocês verem. Quando vocês encontrarem um rolo furadinho assim, não tem problema. Na hora que você transformar esse fio em ponto, esses furadinhos, eles somem. Isso daqui, gente, é algumas marcas de corte para fio de malha residual. Elas têm umas garrinhas onde eles apoiam o tecido para fazer o corte. E aí, às vezes, você vai se deparar com alguns fios que tem esses furinhos, mas não é nada demais, não vai afetar o seu trabalho final, tá? No fio de malha residual, a gente também consegue encontrar estampas. Então, ó, tem alguns fios que você vai encontrar estampados também. Agora vamos falar sobre o fio de malha premium. De onde é que ele vem? Com a popularização do crochê em fio de malha, algumas marcas começaram a surgir, algumas não, muitas marcas começaram a surgir produzindo fio de malha pensado desde o começo para esse trabalho, para o crochê em fio de malha, para o tricô, enfim. E essas marcas, elas não fazem reaproveitamento de resíduo, elas compram um tecido selecionado, muitas vezes a marca manda fazer aquele tecido, manda tingir de cores específicas e transforma em fio. Por isso, gente, o fio de malha premium, ele tem todas as padronizações possíveis, isso dentro de cada marca. Então, cada marca vai escolher um tipo de tecido só para apresentar para sua cliente. Você vai encontrar na embalagem qual é esse tecido, qual é a composição dele, como lavar, como cuidar. Isso é muito legal, inclusive, para você passar a informação para as suas clientes que comprarem a peça pronta, tá? Marcas de fio de malha premium tem um catálogo de cores, então você vai poder sempre comprar a mesma cor, já vai poder oferecer um catálogo aí para suas clientes. No fio de malha residual, de vez em quando a gente encontra umas pepitas, né? Umas pérolas, algumas cores maravilhosas que a gente corre o risco de nunca mais ver na vida. Mas no fio de malha premium isso não acontece, você consegue ele encontrar a mesma cor no mesmo fabricante. Eles têm uma espessura padrão, cada marca então tem ali os seus fios com espessura constante. Você não vai encontrar nozinhos, emendas, você não vai encontrar esse tipo de coisa dentro de um fio de malha premium. Claro que com isso tudo, com todo esse cuidado pensado nesse material, o preço é mais elevado, mas como vocês sabem, aqui no canal eu tenho um quadro que chama Desenrolando,
em que eu faço resenha de vários fios de malha premium que a gente tem no mercado, para te ajudar a entender qual o custo-benefício desses fios. E nesse quadro eu falo muito sobre os valores, sobre a relação de custo-benefício, que na minha opinião o fio de malha premium vale tanto a pena quanto o fio de malha residual, por mais que ele tenha um valor um pouco mais elevado, que não é grandes diferenças assim se a gente comparar. E eu convido vocês sempre a estar fazendo a conta, estar entendendo o custo-benefício junto comigo. Nesse quadro Desenrolando, eu sempre faço resenha dos fios de malha premium, justamente por quê? Porque os fios de malha premium têm padronizações dentro de cada marca, dentro de cada fabricante. Então a gente tem uma constância de padrão que dá pra gente avaliar. No fio de malha residual a gente não tem uma padronização de nada. Então eu não consigo avaliar para vocês nenhuma marca de fio de malha residual. Vocês já me pediram, eu já expliquei porquê e tô dizendo de novo. Porque cada rolinho de fio de malha residual é único. Então só tem como avaliar aquele rolo especificamente, sabe? No fio de malha premium não, eu consigo avaliar 3 rolinhos da mesma marca e contar para vocês minha experiência, falar sobre as características deles, porque eu sei que todos os rolos da marca vão estar dentro daquele padrão, entende? Vou mostrar para vocês alguns desses rolos que eu já fiz resenha, vou deixar essas resenhas linkadas aqui nos cards para quem quiser assistir, e vou mostrar para vocês um pouquinho das diferenças entre cada marca, lembrando que os fios de malha premium, eles são feitos em tecidos um pouco mais delicados, então quando a média de peso de um rolo de fio de malha residual é aí 1 kg e tem aproximadamente uns 150 até 200 metros, um rolinho de fio de malha premium, como esse aqui, eles têm em média 500 gramas e tem aproximadamente 100, 110 metros, tá? Esse é o padrão aí que a gente encontra no mercado aproximadamente. Esse daqui, por exemplo, é um fio de malha premium da Morino Fios, já tem resenha aqui. Ele é um fio super macio. Fios de malha premium sempre são feitos com tecidos mais delicados, mais macios. Às vezes você pode encontrar um fio de malha residual muito seco, ou mais espesso, você pode encontrar o super molinho, é sempre uma caixinha de surpresa. Esse daqui que é premium, por exemplo, ele é bem molinho, bem gostoso de trabalhar e tem resenha. Essa cor, por exemplo, é uma cor assim, acho que chama verde chá. É quase impossível de achar no fio de malha residual. Uma vez eu achei um rolinho nessa cor e nunca mais vi. Então, por exemplo, sabendo que eu tenho a possibilidade de comprar a mesma cor no fio de malha premium, eu super compraria, porque eu sei que eu vou poder sempre oferecer aquela cor para as minhas clientes, por exemplo. Outro fio de malha premium que a gente já tem resenha, esse aqui, ó, que também é de um tecido muito bom, esse é de 100% poliéster, ele é muito macio, é da Mãos de Mãe Fios, tem resenha aqui no canal também. Um outro bem diferentão é o da Fischer, que é um fio mais fininho. Então, enquanto a espessura desses outros que eu mostrei é 36 mm ou 30 mm, esse daqui da Fischer é 2,5, então ele é mais fininho. Olha, tem um aspecto brilhante, assim, ele é meio acetinado. E aí, gente, vocês estão vendo que cada um é completamente diferente do outro, né? Por isso que eu não gosto de falar que existe o melhor fio de malha. Porque isso a gente só consegue definir a partir da peça que a gente quer fazer com aquele fio e a partir do que você gosta de trabalhar, do que você gosta de fazer com a sua experiência. Um conceito-chave que vai ajudar você a fazer qualquer peça em fio de malha e a escolher da melhor forma o fio é entender que as características de cada fio vão passar para as características da peça. Um transmite a característica para o outro. Como assim? Um fio de malha premium, por exemplo, que tem um tecido bem molinho e mais fininho, ele vai deixar a peça menos estruturada e mais molinho. Então isso quer dizer que ele vai funcionar melhor para peças com caimento. Um fio de malha mais espesso, com um tecido mais denso, ele não vai ficar tão bom para fazer uma coisa fluida. Ele vai ficar melhor para fazer uma peça mais estruturada. Tá conseguindo entender? Isso quer dizer que quando você quiser fazer uma peça, pensa nas características que você quer que essa peça tenha, e aí sim você consegue entender que características o fio precisa ter. Ou vice-versa, dá pra gente fazer um movimento contrário também. Você pega um rolinho de fio que você tem em casa e começa a entender as características dele. Esse tecido é mais molinho? Ele é mais denso? Tem muita elasticidade? Ele é mais seco? Como que é esse fio? E aí você vai entender que a partir dessas características você vai conseguir pensar melhor a sua peça.
Consegue entender esse conceito? Por isso que não existe o melhor fio de malha. Só existe o melhor fio de malha para cada peça especificamente que você quer fazer. Por isso que é sempre importante você começar a entender as características do seu fio, para aí sim você pensar nas suas peças. Eu sei que a gente fica naquela aflição de querer saber qual é o melhor fio, porque tem muita opção no mercado, então a gente fica um pouco perdida, quer logo saber qual é o melhor para ir direto nele. Mas isso não existe, o que existe é esse exercício constante de entender suas peças, entender os seus fios. É um trabalho de relacionamento mesmo, mas faz parte do nosso trabalho, gente, não tem como fugir disso. Quanto antes você começar a entender essa relação das características do fio e das peças, melhor vai ser e mais fácil você vai conseguir entender o fio de malha. Bem, gente, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês sobre o fio de malha. Já é um começo de conversa aí para quem estava perdida, para quem não estava entendendo essa coisa do fio de malha direito. Espero muito que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz e eu vou te ajudar. E também, se você quiser saber mais, dá uma olhada no meu quadro Desenrolando. Tem uma playlist já cheia de resenha aqui no canal, porque a partir dessas avaliações que eu faço nesses vídeos, você vai conseguir entender as características do fio sem precisar comprar eles. E aí vai conseguir saber qual marca você já pode ir direto para comprar, porque você vai saber as características dele e vai saber se vai funcionar para a peça que você quer fazer. Por isso também esse quadro é tão bacana, porque vai te ajudar nisso. Então, obrigado por me assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.